Irmãos, tivemos um pequeno pane devido à falta de energia e tudo aquilo. Então vamos voltar ao terceiro pensamento. Aceitar um ao outro. Sabe, iniciando na escola, a grande dificuldade das crianças é aceitar o jeito diferente de cada criança, o jeito diferente do professor, o jeito diferente até do lanche na hora da merenda. Mas aceitar um ao outro é simplesmente saber que o outro também é como eu sou, de formas diferentes, mas ele agiria também como eu ajo. E é isso que o apóstolo Paulo coloca aos romanos. É o romano aceitar o judeu e o judeu aceitar o romano. E isso, naquela época, não era nada fácil. Ver que o romano era um ser difícil de lidar e o judeu era um ser muito hipócrita, às vezes. Então, isso gerava dificuldades. E aí é que entra o apóstolo Paulo. É fazer o bem um ao outro, é aceitar o outro como ele é, na sua diferença. E o outro me aceitar na minha diferença. E um quarto pensamento, irmãos, como Paulo diz aqui para nós no texto, que nós vamos estar deixando Deus agir no nosso lugar e nós ajudar o outro a entender quem é Deus. E esse quarto pensamento é aconselhar um ao outro. Tem um provérbio popular que diz assim: se conselho fosse barato, a gente iria pagar. Então, irmãos, aconselhar um ao outro, isso representa em cuide para não cair em erros. O apóstolo Paulo estava colocando isso literalmente para os de Roma, aos romanos. Cuidem, não continuem nos erros do passado, mas comece a caminhar uma vida nova. Era aconselhar para que deixasse a vida antiga e voltasse a viver uma nova vida. Como o início do capítulo 12 diz, renovai-vos pela vossa mente. Então, o aconselhamento do apóstolo Paulo era para que eles deixassem de ter raiva, ódio, rancor do outro, mas sim que permitissem deixar Deus agir na ira, em tudo isso ali, para se verem livres. Então, o apóstolo Paulo, ele foi, na verdade, um conselheiro para o povo romano, para a igreja de Roma. Lembre, irmãos e irmãs, Paulo não tinha ainda estado em Roma. Ele só conheceu os romanos através de relatórios e de encontros casuais com pessoas de Roma que vinham se encontrar com ele. Mas Paulo aconselha a igreja de Roma aos cristãos da melhor forma possível. Então, o conselho de Paulo era caminhar com Cristo. E aí, um quinto pensamento também é estar estendendo a mão. Irmãos, não é fácil estender a mão um para o outro. Não é fácil. Mas estender a mão representa, você que está caído, venha, eu estou te levantando. Apenas estenda a mão. Tanto o que está caído e quanto está em pé, se estendendo a mão, a força daquele que puxa para cima, dá força para aquele que está caído. É isso que Paulo diz. Vocês que estão em Roma, estão caídos desta graça de Deus, estenda a mão. Eu vou estar ajudando. E essa mão era uma mão espiritual, irmãos. E um sexto pensamento, irmãos, é muito interessante. Orar um pelo outro. Então vejam bem, o apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses, orai em todo o tempo. Orai sem cessar. Então Paulo vivia orando pelos de Roma. E ele também nos desafia hoje, irmãos, a estarmos orando um pelo outro. Pensem bem, nesse nosso último encontro na igreja, quando foi dialogado como vamos fazer para nós respeitarmos as regras do governo, as regras da prefeitura, com nossa idade avançada para estarmos juntos. Então foi o quê? Foi colocado estar lendo a nota diária, estar orando um pelo outro. Em outras palavras, orar um pelo outro representa fortificar espiritualmente com o teu pensamento diante de Deus
pelo seu próximo. Então, irmãos, orar um pelo outro não é uma tarefa difícil. É uma tarefa que precisa acontecer na comunhão com o Senhor. Lembrar do meu próximo. Lembrar daquele que faz parte da minha família, daquele que faz parte da minha família espiritual. Irmãos, é isso que o apóstolo Paulo diz. Se alguém tem fome, dê-lhe de comer. Irmãos, muitas vezes a fome não é apenas a fome física, mas é a fome espiritual. E essa fome espiritual nós podemos acalentar, estar orando pelo nosso próximo. Igreja, ore um pelo outro. Como é bom a gente poder acordar de madrugada e lembrar um do outro em oração. Durante o dia caminhando ou trabalhando, lembrar um do outro na igreja em oração. É isso que o apóstolo Paulo está nos colocando. Irmãos, a oração é o suporte do cristão. Orar um pelo outro é fundamentação espiritual na minha vida, na tua vida, na nossa vida como igreja. A oração é o pilar da existência de uma vida espiritual. Então vejam a importância que Paulo diz que é importante estender a mão. E aí nós temos ainda um sétimo pensamento, irmãos. Amar um ao outro. Irmãos, agora que estamos afastados um do outro, como igreja devido à pandemia, com tantas coisas acontecendo, tanto em saúde quanto política, está nos dando tantas incertezas e que nós estamos presenciando todos os dias contradições, mentiras, calúnias, assassinatos. Então vejam que o apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos desafia em estar ajudando o outro a amar. Puxa, amar não é sempre estar junto. Amar também é estar afastado e lembrar o melhor do possível sobre o meu próximo. É poder estar dizer assim, eu gosto dessa pessoa, eu amo essa pessoa. E você se sente edificado confessando isso para você mesmo. E confessando isso para Deus, Senhor, eu amo a igreja. Senhor, eu amo as pessoas da igreja. É como se você dissesse para uma outra pessoa de forma pessoal, eu amo você. Diga isso uma vez para Deus, que você ama a igreja. Diz para Deus que você ama as pessoas com quem você convive, mas no momento não está junto. Estamos distantes. É isso que o apóstolo Paulo coloca para a igreja de Roma. Em outras palavras, Paulo estava preparando a igreja de Roma para a sua vinda a Roma. Eles podiam entender que agora vem esse, que era o perseguidor, como agora o perseguido a Roma, porque ele ama a igreja de Roma. Essa foi a essência do apóstolo Paulo pedir ir a Roma. E Deus abriu o caminho, mesmo em todas as dificuldades que ele passou. Tem aquele filme que o canal do Divino Pai Eterno passou, a vida do apóstolo Paulo num filme. Se a gente lembrar e ver esse filme, quanta dificuldade Paulo passou nesta viagem para chegar a Roma. Naufrágios e problemas de saúde e tudo aquilo. Mas Deus tinha um propósito. Paulo, tu vais chegar lá. Porque Paulo disse para o Sinédrio, eu quero ser julgado em Roma, porque eu sou um cidadão romano. Aí ele foi levado a Roma, mas não foi dito o que ele ia passar para chegar lá. Mas aí estava a promessa de Deus. Paulo, tu vais chegar a Roma, porque tu amas aos cristãos. Então, irmãos, olhando para esse lado, o amor ao próximo nos desafia a amar um ao outro. É isso que Jesus nos quis ensinar. É isso que a palavra de Deus no Novo Testamento é o fio vermelho que nos conduz o amor ao próximo. E esse amor ao próximo, irmãos, se nós olharmos
Quando Deus diz assim, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuí, diz o Senhor. Irmãos, Deus está tirando de nós a carga negativa. Ele quer colocar em nós a carga positiva. É o que? O amor. Lembre uma pilha. Se você olhar uma pilha que você coloca no seu aparelho eletrônico, você vai olhar, ele tem dois lados, duas pontas. Mas uma ponta tem o risco menos, que quer dizer negativo, e na outra ponta tem o risco mais, que quer dizer positivo. Então, o lado negativo é vencido pelo lado positivo. Numa conta bancária, o lado negativo é ruim, mas o lado positivo é bom porque você tem saldo. E é isso que Paulo está dizendo para nós. O nosso saldo positivo diante de Deus é amar ao próximo. Ajudar um ao outro é amar ao próximo. Isso é uma das grandes ajudas. Eu quero concluir, irmãos, com um pensamento para nós. Com esses pontos, com certeza, não desenvolvemos ira um ao outro. Deixamos a ira ao encargo de Deus. Irmãos, é isso que Paulo está colocando para nós, que nós podemos estar ajudando um ao outro, voltando ao pensamento, privilégios e deveres na vida cristã, que é dar suporte um ao outro. Agradar um ao outro, quer dizer, viver que edifica um ao outro, aceitar um ao outro, aconselhar um ao outro, ajudar um ao outro, orar um pelo outro, amar um ao outro, amar o seu próximo. Irmãos e irmãs, que esta nova semana, com nossas dificuldades, com os nossos olhares muitas vezes negativos, que nós possamos olhar para cima e dizer, Senhor, de Ti vem a força para estar amando um ao outro, ajudando um ao outro. Em outras palavras, dar de si, que é o seu privilégio, em ajudar ao outro. Irmãos, que essa semana possa ser uma semana de bênçãos, uma semana de paz, uma semana de misericórdia de Deus na nossa vida. Lembremos-nos uns dos outros, como o apóstolo Paulo desafia, orai um pelos outros. Irmãos, orar pelo outro é um privilégio. Desafio que nós tenhamos essa semana esse privilégio de estarmos orando um pelo outro. Igreja do Canela, que Deus possa estar conosco. Eu gostaria agora de dizer assim, curve-se por um momento em oração e oremos. Pai Celestial, somos-te muito grato em saber que a Tua palavra é vida e ela nos desafia a viver pela fé. Ajude-nos a vivermos a fé em Ti, em podermos ser ajudados e ajudar um ao outro, e assim podendo amar sob a Tua misericórdia, sob a Tua graça e a Tua benevolência em nossas vidas. Assim, Pai, eu te peço que Tu nos abençoes, nos guardes e faças resplandecer o Teu rosto em nós e nos dê a Tua paz, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.